Não é que a Bíblia tinha razão? Hoje nós vamos responder aqui a pergunta do nosso irmão Breno Sávio de Souza Lima, da cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Ele quer saber o seguinte: a dispensação da graça aboliu a lei? O quê? Não acredito. Vamos lá, vamos responder. Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Hoje o cristão ainda deve observar os ritos da lei mosaica? Se sim, quais? Se não, por quê? É a pergunta do irmão Breno, da cidade de Manaus. Vamos lá, vamos responder esta pergunta. Esse tema lei e graça são recorrentes ao tempo dos apóstolos e dos patriarcas da igreja, dos reformadores, dos teólogos contemporâneos. Em Antioquia da Síria, surgiu a indagação em face dos ensinamentos de um grupo de judaizantes. São crentes judeus, né? Judaizantes são crentes judeus. O que uma pessoa deve fazer para ser salvo? O que uma pessoa deve fazer para ser salvo? Então, o argumento desses judeus contratava na necessidade de os novos convertidos observassem os costumes e as ordenanças da lei. O quê? Não acredito. Pois é, da lei de Moisés. Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, está registrado: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda, e não pequena contenda, hein? Foi uma confusão grande, né? Discussão entre eles, bate-boca. Então, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem até a Jerusalém, até os apóstolos, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a essa questão. Então, após longo debate público com a participação dos apóstolos Pedro, Tiago, Paulo e Barnabé, dentre outros ministros locais, no concílio em Jerusalém, Pedro deixou registrado o seguinte argumento. Vamos ver o que ele deixou registrado. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como aqueles que também, ante a decisão do concílio em Jerusalém, que o ser humano é salvo pela graça de Deus mediante a fé, né? Mediante a fé em Cristo Jesus, e não pela observância da lei civil, religiosa. Tá bom, meu irmão. Se acalme. Então, o Paulo deixou claro que o crente é salvo mediante a fé em Cristo Jesus, não pela observância da lei civil, religiosa ou moral de Israel. Então, a Bíblia traz referências em torno do assunto, que vamos ver o que diz Romanos capítulo 7, versículo 4, Romanos 7, 4. Assim vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Romanos 7, 6. Mas agora livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos. Que mais? Gálatas capítulo 2, versículo 19. Porque eu pela lei estou morto para a lei. Eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Então Paulo deixou registrado em sua carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 24 e 25, que a lei mosaica, ela serviu como aio. O que é um aio? Não é aio de botar na comida, irmão. Não. O que era aio? Aio era uma espécie de professor, era uma espécie de pedagogo, né? Uma pessoa que ficava ali acompanhando as crianças. Na verdade, era um escravo que tinha a função de educar as crianças, né? De educar os pequenos. Então, no compêndio comentário do Novo Testamento,
Aplicação pessoal, volume 2, na página 281 do CPAD de 2009, traz o seguinte comentário. Na cultura, um aio era um escravo que tinha a importante responsabilidade pelas crianças de uma família. Este escravo disciplinava rigidamente a criança e levava à escola e a trazia de volta. Cuidava dela, ensinava boas maneiras e dava a uma criança a educação moral, né? Educação moral. Então, esse papel do aio era temporário. Ele era responsável pela criança até que ela atingisse a idade adulta. Quando a criança se tornava adulta, já não necessitava mais de aio, né? Não necessitava mais dos trabalhos, do serviço do aio. Uma vez que Cristo chegou oferecendo a salvação pela fé, já não estamos mais debaixo da supervisão de um aio. Depois que a fé em Cristo veio, nós devemos agora confiar em Cristo. Eita glória! Portanto, não estamos mais debaixo do jugo da lei, do aio. Portanto, a lei sendo temporária. Tá bom, minha irmã. Tá, se acalma, calma. Alguém dá uma água com açúcar aí pra ela. Hã? Isso. Pois é. Então, a lei sendo provisória, temporária, ela cumpriu o seu dever de revelar o pecado. Esse era o dever dela. O quê? Não acredito. Revelar o pecado da humanidade. O cristão é orientado pela lei do Espírito da vida, conforme Romanos capítulo 8, versículo 2. Então, o cristão é orientado pela lei do Espírito da vida. A lei mosaica, ela consistia em rituais, guarda de dias, orientações para a sociedade civil de Israel. Portanto, não estamos mais obrigados a praticar as ordenanças cerimoniais de Israel e a guarda de dias ou normas civis de Israel. Estamos no período da graça, Então, cada tempo tem o seu período, certo? Então, estamos no período da graça, certo? Não estamos mais sobre a ordenança da lei civil de Israel. Portanto, não estamos obrigados a praticar ordenanças cerimoniais de Israel, certo? E guarda de dias, normas civis. Estamos no período da graça em que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Poder de Deus. Todo aquele que nele crê. Na dispensação da graça, a lei maior que prevalece é a do amor de Deus para com a humanidade, conforme João 3,16, e dos cristãos mutualmente, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 14. Tá certo? Portanto, chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! A Bíblia sempre vai ter razão e nós sempre vamos estar equivocados, porque a Bíblia é terrivelmente a palavra de Deus e não tem como questionar com ela. Muito bem, depois de todos esses esclarecimentos, só nos resta agradecer o seu carinho, a sua companhia e a sua audiência. Eu prometo voltar amanhã, se Deus nos permitir, às 9 da manhã, com mais um Bom Dia Super Dia. Vou deixar vocês com o programa A Conversa com Arcélio Trindade, as notícias do estado do Maranhão, para você, a partir de agora, aqui na Super Rádio Renascer HD, a rádio do momento. Tenham todos uma ótima tarde, a paz do Senhor Jesus e um Feliz Natal a todos vocês, tá bom? Que Cristo Jesus todos os dias nasça sobre sua vida. Chegamos ao final de mais um programa. Bom dia, Super Dia!
Somos a Renascer HD, Avenida João Alberto 50, Santa Efigênia, São Luís, Maranhão. Renascer HD, a rádio do momento. Atacadão da Água. Atacadão da Água. Água de qualidade, venda no atacado e varejo. Garrafões completos, cocos d'água e gás. Venha conferir no Atacadão da Água. Avenida José Sarney, São Cristóvão, próximo a Hidrossom.